Logo mais, quinta-feira, dia 5 de dezembro, Taubaté vai completar 379 anos desde a sua fundação. A partir de hoje, você vai acompanhar aqui no Band Cidade, primeira edição, uma série de reportagens com deliciosas histórias desta cidade tão importante para o Vale do Paraíba. Quem abre contando um pouquinho do início da Vila de Taubaté é a nossa repórter Caroline Correia. Taubaté é uma importante cidade para o estado de São Paulo. É conhecida pela economia industrial e por ser a capital da literatura infantil. A cidade, que ainda tem um ar de interior, tem muita história para contar. São 379 anos de fundação e é considerada uma das mais antigas do país. A Praça Dom Epaminondas, que era conhecida como Largo da Igreja, é o marco zero do município, onde tudo começou. Taubaté nasce no começo da história do Brasil, né? A nossa região, onde a gente está hoje, ela nem sempre se chamou Taubaté, era um território indígena, mas ainda na época da exploração dos bandeirantes, a nossa região começa a ser explorada também. No início, essa região era ocupada pelos povos indígenas. Mais tarde, na época do ciclo do ouro, os bandeirantes chegaram por aqui e começaram a vila. A partir do momento que ele tem autorização, aqui vão passar a ser construídas algumas construções básicas, sendo ela a igreja, a câmara e a cadeia, duas construções que a gente não possui mais. E só depois disso, Taubaté é elevada à categoria de vila, em 5 de dezembro de 1645. Essas eram as construções básicas para surgir uma vila. Taubaté teve um papel fundamental na fundação de outros municípios durante o Brasil Colônia, sendo ponto de partida para muitos sertanistas e bandeirantes. Depois passam a vir os bandeirantes, né? Taubaté é fundada por um deles, mas Taubaté vai ser conhecida por ser terra de sertanistas. Taubaté, né, ainda no período colonial, durante muito tempo foi visto como o último ponto de parada para enfrentar os sertões de Taubaté, ou os sertões das Minas Gerais, que então era o último ponto de abastecimento desses exploradores. Então eles se enchiam de comida e outras coisas necessárias para suas expedições, para tentar achar metais preciosos e outras riquezas no interior do país. Taubaté foi considerada a capital do Vale durante muito tempo. Capital do Vale porque foi a primeira vila, foi a primeira cidade e foi denominado por muitos, né, pesquisadores como o núcleo irradiador. Então foi daqui que várias coisas nasceram, que as cidades e o interior do país, pelo menos da nossa localidade, acabou sendo povoado. Estamos no Museu Monteiro Lobato, popularmente conhecido como Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aqui não é só o berço das histórias do pai da literatura infantil brasileiro. Esse espaço aqui tem uma grande importância para a história de Taubaté. O casarão retrata bem a época do café no Brasil Império. Esse espaço ele tem uma historicidade, uma história muito importante e um lugar especial no coração dos taubatianos. Então esse lugar ele foi construído em meados do século XIX para ser uma fazenda de café. Aqui na entrada, na frente, era o terreirão onde fazia a secagem dos grãos de café, e essa fazenda era do Visconde de Tremembé. Anteriormente foi barão, depois ascendeu a visconde e foi um dos homens mais poderosos do período colonial brasileiro, né, no Império Brasileiro, já no Império, no café. Então ele era muito rico e plantava-se café aqui. E ele é também o avô do Monteiro Lobato. E existem teorias de que o Monteiro Lobato tivesse nascido aqui. Essa é a versão original, oficial aqui do museu, que o Monteiro Lobato nasceu neste prédio, mas há quem questione e a pesquisa nunca acaba. De acordo com a historiadora, Taubaté chegou a ter pelo menos 18 fazendas de café, entre elas a do Barão da Pedra Negra. Apesar de toda a importância que Taubaté teve no plantio do café, na produção do café, hoje as marcas e a memória dessa história ainda não está tão
clara, inclusive para a população, mas eu cheguei a levantar 18 fazendas de café em Taubaté. Uma delas é tombada pelo Condefat, que é a Pasto Grande, que ainda existe com a sua senzala. Essa fazenda aqui onde nós estamos tinha senzala também, não existe mais, então foi descaracterizando. Então Taubaté teve uma importância muito grande, inclusive no ciclo do ouro também, né? Taubaté teve uma casa de fundição do ouro. Isso era um privilégio muito grande. E o café, a produção foi tão grande que foi criada aqui, passou por aqui a estrada de ferro, financiada pelo Dom Pedro II, para que pudesse fazer o escoamento do café. Ainda no ciclo do café, a cidade foi palco do Convênio de Taubaté, um acordo que ajudou a garantir a rentabilidade do grão. Em 1906, foi assinado em Taubaté, por conta também dessa localização, o Convênio de Taubaté, que teve esse nome porque foi aqui assinado. Então vieram os governadores do estado de São Paulo, do Rio e de Minas Gerais e assinaram aqui um acordo para minimizar as perdas da decadência do café. Então todos esses estados estavam sofrendo muito com a decadência do café, economicamente falando, e eles assinaram isso para socializar as perdas, ficou assim chamado na história. Pelas ruas de Taubaté, a história se revela nos patrimônios espalhados pela cidade. Construções que foram referências e tiveram grande importância ao longo dos anos. A Capela do Pilar é um desses marcos, ela já é mais recente, a história dela é mais recente do que esse lugar onde a gente está, mas ela remonta ao século XVIII, então ela não é nova também. A Capela do Rosário também está entre esses pontos importantes da região. Falando de devoção, a gente vai falar da devoção à Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Quando a gente fala dessa irmandade, é uma irmandade muito significativa, que num período onde a gente tinha escravidão, ela foi fundamental, ela teve importância na criação de fundos de emancipação, né, para a libertação dos escravizados na época. A Vila Santo Aleixo também é um outro marco do que a gente tem aqui na nossa região. É uma construção do século XIX, então a gente está tornando as coisas um pouquinho mais recentes, mas dentro da arquitetura, é um marco arquitetônico bastante importante para a nossa cidade. Cada um desses espacinhos ajudam a contar um pouco melhor sobre a nossa cidade, né? Taubaté tem muita história, ela só precisa ser preservada, conhecida e valorizada, porque para conhecer e valorizar, eu tenho um lema que diz o seguinte: ninguém ama aquilo que não conhece e ninguém preserva o que não ama. Então tudo começa pelo conhecimento. Não é incrível a gente conhecer um pouco mais da história, né? Saber que cada cantinho que a gente passa ali pelas ruas da cidade tem um significado, tem uma história. E olha, amanhã tem mais uma reportagem especial, tá? A gente mostra o impacto das indústrias e do comércio para a cidade de Taubaté. Então, te espero para acompanhar essa sequência aí de reportagem especial.